Daí, galera do Totem Vestibulares, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando nosso novo canal, o Totempero, o melhor tempero para sua aprovação. E aí, galera, sou o professor Rafael Levi, de Matemática do Totem, e hoje a gente vai fazer nosso primeiro vídeo e a gente vai mostrar essa receita aqui e a galera vai explicar um pouco mais como é que funciona. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Jader, professor de História. Aqui no Totempero, os professores vão demonstrar suas técnicas e conhecimentos culinários e, ao mesmo tempo, a gente vai dar dicas preciosas de conteúdos para a prova do Enem. Então, fica ligado que eu tenho certeza que esse nosso projeto, que é muito parecido com aquele programa muito famoso na TV, esse projeto vai ser muito menor porque aqui está carregado de conteúdos. Então fica ligado. Olá, eu sou o professor Vinícius de Química e conforme a gente for cozinhando, nós vamos comentar dicas sobre o conteúdo em relação à receita. Simples assim. Bora para a primeira receita? E a primeira receita de hoje é... Quem quer pão? Quem quer pão? Quem quer pão? Bem gostosinho, gostosinho, gostosinho. Então vamos para a receita do pão. Nós temos aqui meio quilo de farinha. Nós temos 5 gramas de fermento biológico, uma pitada de sal, ou equivalente a uma colher de chá, e aqui nós temos os secos. É importante dar uma misturada neles, para a gente homogeneizar a mistura, e depois a gente segue com 350 ml de água, que é bom ir colocando aos poucos para dar o ponto. A gente vai mexendo, pode ser com uma colher inicialmente. A gente mexe para dar o ponto da massa, tenta deixar o mais homogênea possível, porque essa massa a gente não vai sovar como um pão normal. A gente só vai fazer pequenos movimentos para fazer as ativações da massa, para a gente ativar o glúten. Jader, o pão é um dos alimentos mais antigos da humanidade, né? Sim, estudos históricos demonstram que o pão ele nasceu na Mesopotâmia há 6.000 anos atrás. Mesopotâmia hoje é a atual região do Iraque, né? Em que a partir dali começa a se difundir o conhecimento da produção do pão e do consumo do pão. Dentro das sociedades antigas, a mais famosa, que mais utilizou, não só como fonte de sobrevivência e subsistência dos povos, né, foi Roma. Roma usou o pão como uma manobra política, pois os imperadores, para tentar desviar a atenção dos problemas sociais, da corrupção política existente dentro do Império Romano, eles acabaram inaugurando a política do pão e circo, famosa do pão e circo, né? Onde eles faziam espetáculos de circo, com lutas entre gladiadores e forneciam pão ao mesmo tempo. E isso fazia com que desviasse totalmente a atenção da plebe, né, que é o povo romano, dos problemas sociais. Então, o pão é extremamente importante na história, principalmente em virtude dessas ações do Império Romano como manobra política. Né? Jader, é muito legal, sabe, fazer essa comparação, né, da apresentação quase que circense, né, pão e circo. Isso envolve arte e a culinária é uma arte. Mas dentro dessa arte tem muita matemática, gente, tem muita coisa envolvida na questão das proporções, do quanto que a gente usa de cada ingrediente. É possível fazer perguntas, é possível criar problemas em que tornam atraente. Esse momento mistura uma interdisciplinaridade muito legal, química, história, matemática, a questão das frações, porcentagens, problemas que envolvem porcentagens são bem comuns. A maioria das questões que envolvem as nossas avaliações que a gente trabalha em cima envolve esses assuntos. Então, a questão do volume também é muito interessante, né? A partir da fermentação, que aumenta o volume, que o Vini vai poder conversar sobre isso e deixar bem legal. A gente vai ver que quando se trabalha o volume de uma massa em forma de um cilindro, em forma de uma esfera ou de qualquer outro objeto espacial que possa ser cobrado numa questão, vai envolver matemática e está ligado diretamente com a gastronomia. Estou gostando disso aqui, está muito legal, cara. Bacana mesmo. Interessante a tua intervenção matemática, Levi, sobre volume. Quando a gente faz a mistura, a gente vai deixar descansando agora por 10 minutos porque vão acontecer processos químicos aqui dentro. Quais são eles? Quando a gente mistura a farinha e a água, existe uma ativação das proteínas que existem na farinha e isso vai formar uma interação entre elas, formando uma mistura de proteínas que a gente conhece como glúten. O glúten funciona como uma rede elástica no pão. E quando a gente faz o descanso da massa, a levedura começa a fermentar, que é a reação química de fermentação, onde os carboidratos produzem o CO2 e o álcool. O CO2 é um gás, o gás carbônico que a gente conhece, e ele vai querer sair para o ambiente. E como existe essa rede elástica do glúten, o glúten vai aprisionar o CO2 e daí a gente tem essa interpretação de que ele está crescendo
ele tá volumoso. Como um todo. Exatamente. Então, quando a gente coloca o pão no forno, o calor favorece ainda a fermentação. Ela produz mais CO2 ainda. Então, por isso que o pão colocado, o pão assado, ele vai crescer, ele vai ficar mais volumoso, porque vai ter mais formação de CO2. Então a gente tem o crescimento da massa do Que pão. no pão teria tanta coisa assim, né, cara? Química é linda, né? Dizem que é só pão. Não é não. Tem muita coisa. Vini, a química é linda, mas a história, eu te garanto, é mais linda ainda, né? Eu vou dizer pra vocês, Levi, Vinícius e galera, o pão vai ser motivo para a maior revolução burguesa da história do mundo. Olha o quão forte isso é. O pão foi motivo para a Revolução Francesa, né? Verdade. O europeu em si, Verdade. ele tem uma cultura muito forte do consumo do pão, né? É o alimento preferido do europeu, né? E durante o processo revolucionário francês, esse país estava sendo assolado por uma crise econômica e diante dessa crise econômica, o Estado francês acabou aumentando o imposto sobre o trigo, consequentemente aumenta o preço do pão e a população francesa que consumia muito pão deixa de consumir e passa a fazer o pão caseiro, né? E aí, isso... Cacetinho? Exatamente, não era o cacetinho, né? Mas o Estado francês não concordou com isso e por isso que até mandou proibir a produção do pão caseiro, acabou destruindo, invadindo casas, destruindo as fornalhas para esquentar o pão, para assar o pão, né? A população começou a reivindicar melhorias nas situações, né? Tanto é que recorreram à rainha Maria Antonieta e dizendo que não haviam pães para eles comerem. E a Maria Antonieta simplesmente respondeu de uma forma bem petulante, né? Se não tem pães, que comam brioches. E isso revoltou completamente a população, que junto com inúmero de situações que existiam na França revolucionária, levaram ao início do processo revolucionário e olhem só, futuramente levou à guilhotina do rei Luís XVI. Então, gente... Cortaram o brioche dele. Exatamente. Se liguem, porque o pão já levou à guilhotina de um rei, né? Então, pra tu ver que a história é muito mais linda do que a química, eu te garanto. É lindo também. Então, após passar do tempo das 10 dobras e de deixar crescer, a gente vai pegar esse pão aqui e vai moldar ele e colocar dentro da nossa panela. Pode ser uma forma também, né? Então, a nossa panela agora vai surgir na mágica da TV. Olha só, Levi, Admirem na... a gente pode observar, ó, a massa com as bolhas do gás. A fermentação aqui já está acontecendo há cerca de 1h30 e isso vai favorecer então que essa panela agora de ferro aqueça e asse o pão homogeneamente, ficando crocante por fora e macio por dentro. Nham, nham, nham. E após os 45 minutos de forno, então, a gente retira da panela de ferro e voilá! Vamos cortar o pão, então. E o nosso primeiro pedaço aqui, então, do pão vai pro Jade. Muito obrigado, Vini, mas na verdade eu vou recusá-lo. Eu vou dar, não pra você, Levi. Pra quem? Pra quem? Eu vou dar pra Paola. Que delícia! Tá vendo? Sim. Como ficou? Como ficou? Delicioso. Nunca vi uma coisa tão igual. O glúten explodindo no céu da boca, trazendo paladares, trazendo gostos nunca vistos que remetem toda a minha infância. Quando minha abuela Mariacita, assim, ela come pão, fica bom, é bom. Olha só do jeito que eu fiquei. Matou, me sentindo feliz. Delicioso, tá de parabéns. Tu pode subir pro Messanino. Obrigado. Bom, galera, esse foi o nosso primeiro Tó Tempero, o tempero da sua aprovação. Esperamos que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando por aqui e nas redes sociais do Top. Então é isso, galera. Valeu. Queria convidar todos para se inscrever no nosso canal, dar um likezinho maneiro aquele para dar aquela força e também qualquer dúvida fazer comentário e também compartilhar com a galera, né? Fazer espalhar isso aí pro mundo. É isso aí. Esse foi o Tó Tempero. Até a próxima, gurizada.